Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre a necessidade de passarmos pelo sofrimento para evoluirmos. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E para o programa de hoje temos as presenças amigáveis de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Muito obrigado, Té Oliveira. Estamos iniciando mais um programa Além do Arco-Íris, criado pelo nosso querido Richard Simonetti. Paralítico de nascença, o magro doentinho, com 8 anos de idade, não falava, não andava, não chegava a sentar-se, via muito mal, quase nada ouvia da esfera humana. O choramingo do menino enfermo inspirava piedade. Perguntei a Richard Simonetti: Richard, como explicar este texto de André Luiz? Como explicar que uma criança tem uma doença grave ou terminal? Trata-se de castigo divino? Richard me respondeu: a criança não está sendo castigada nem punida, pois a lei divina não é punitiva e sim educativa. Nós estamos vendo o presente da criança. Não estamos considerando aquele espírito que veio com comprometimentos do pretérito. Sofrimentos pessoais ou de familiares abalam nossas convicções. Infelizmente, nem sempre as filosofias e religiões têm respostas consoladoras. Para melhor entendermos os mecanismos da vida, melhor seria se considerássemos a dor e a deficiência como reflexos de atos negativos que cometemos. Como assim? A criança da nossa narrativa nunca fez nada de errado. Como justificar esse sofrimento? Fomos programados para o bem e para o equilíbrio. Todavia, se não correspondemos às regras divinas, desajustamo-nos espiritualmente. Se não encontramos justificativa para nossos sofrimentos na presente existência, surge a chave da reencarnação para indicar que, provavelmente, as causas das nossas dores residem em vidas pretéritas. Dores físicas e morais desbastam nossas arestas e formam nossa experiência. Para nós, espíritos rebeldes e endividados, o sofrimento, às vezes, passa a ser o único caminho para a elevação. Deus nos oferece diariamente oportunidades de conhecimento do bem, a fim de evitarmos o mal. Nem sempre, contudo, aproveitamo-nos desses meios, tornando-se necessárias providências mais amargas para que despertemos do orgulho, do egoísmo e da vaidade. André Luiz continua a sua narrativa a respeito do enfermo do início deste texto. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódios e ruínas. Na espiritualidade, foi perseguido por suas vítimas. Muitas delas já o perdoaram, mas remanescem 2 almas obstinadas em processo final de transformação. O outrora verdugo, revestido agora de piedosa criança, está em fase final de resgate. A presente encarnação completará sua cura efetiva. Ouçamos a conclusão de Richard Simonetti. Essa breve existência vai representar uma espécie de escoamento dos desajustes perispirituais que esse espírito acumulou no passado, para que numa próxima encarnação ele possa vir em melhores condições. Fiquemos com estas sábias palavras de
Eckhart Tolle. O sofrimento é necessário até que você se dê conta de que ele é desnecessário. Carlos Eduardo Luz. Pergunto-lhe, como conciliar a bondade infinita de Deus ao vermos uma criança em sofrimento? É interessante, viu, Sidney, que essa questão, num primeiro momento, ela parece-nos paradoxal, ou seja, seria uma incoerência. Deus, sendo infinitamente bom e justo, ele permitir que uma criança passe por situações de sofrimentos atrozes. Mas a explicação que nós temos, que o Espiritismo nos dá, é que realmente Deus nos vê como espíritos imortais que somos e destinados à felicidade plena ao fim da nossa jornada evolutiva, onde nós, agregando qualidades morais e intelectuais, chegaremos à perfeição da angelitude. E nessa escala progressiva de progresso, mais e mais nós vamos nos tornando felizes, em função exatamente da nossa sintonia com o nosso Pai Maior, com Deus, e de nós integrarmos ao seu projeto de construção do universo, e da construção dos universos, poderíamos até dizer, porque nesse projeto divino inclui não só o nosso universo de 3 dimensões espaciais e uma temporal, mas também os universos fora dessa nossa realidade material, onde vivem os espíritos, inclusive os espíritos puros e perfeitos. Então, nessa situação, nesse preparo para chegarmos a essa felicidade sustentável, essa felicidade plena, nós passamos por momentos de sofrimento e dificuldade ao longo de nossas jornadas reencarnatórias. É o caso dessa criança, por exemplo. Ela tendo vindo de vidas passadas, tendo dentro de si ainda imperfeições que necessitam ser desbastadas pela lixa grossa das dificuldades, ela não desenvolveu capacidades, competências para lidar com isso. E se debatendo, buscando evoluir, não consegue progresso moral e intelectual para superar essa fase. Daí vem a rede protetora, que é o sofrimento. Então, o sofrimento vem para despertar, vem como um aguilhão para nos fazer retomar o nosso caminho de progresso rumo à felicidade, rumo ao amor. Então, a gente entende isso como sendo que Deus está enxergando no sofrimento, numa dificuldade, uma oportunidade de progresso daquele ser, daquela criança, para que ela mais e mais evolua e que ela mais e mais seja feliz. Eu me lembro, Sidney, minha filha, que hoje está com mais de 40 anos, quando ela tinha aí pelos seus 6 anos, 5, 6 anos, ela caiu da bicicleta e teve um corte no joelho. Eu a levei até o pronto-socorro para que fosse dado os pontos. Ela, quando viu hoje eu a levar no carro, ela imaginou que nós iríamos para uma sorveteria, para um local para ela superar aquele trauma da queda da bicicleta, né? E em vez de levá-la a um lugar de diversões, onde ela teria a satisfação de saborear um delicioso sorvete, que ela gostava muito, eu a levei no ponto-socorro. E lá, então, alguém aplicando injeções anestésicas e dando pontos, costurando. Dentro da lógica, dentro do entendimento dela, ela pensou, com certeza, puxa, meu pai, ele me ama e ele me traz aqui, né, nesse local,
em que eu vou ser mais ainda, passar por mais sofrimentos, levar injeções, passar por suturas no meu machucado, né? Me fazer sofrer mais. Eu imagino que ela não tinha alcance intelectual para perceber a necessidade de que tinha de ter que suturar, para que não ficasse cicatrizes, para que houvesse um melhor restabelecimento e não houvesse infecções. Mas no seu entendimento de 6 anos, não tinha condição de eu explicar para ela isso. Ela não iria entender o que é infecção, como que produz a infecção, né, a necessidade da sutura. Então eu simplesmente disse a ela: filha, papai sabe que você precisa disso. Papai está fazendo o melhor para você. E eu senti que a maneira, o carinho que eu coloquei nas palavras chegaram até ela e ela compreendeu e ela ficou mais tranquila e permitiu a ação do médico fazendo o seu trabalho de curativo, de sutura e curativo. Então eu acredito, Sidney, que Deus faz isso conosco. Ele pensa numa lógica mais ampla, numa lógica com uma inteligência maior, sabendo o que é melhor para nós. Então, antes de pensarmos em revolta ante o sofrimento, ante a dificuldade, devemos sim confiar na bondade infinita de Deus, no amor dele por nós, como nosso Criador e Pai. Carlos, a sua resposta, como sempre, interessante. Você, eu sempre digo, é o rei das metáforas, e essa explicação que você deu da sua filha foi bastante convincente e deu uma noção muito boa a respeito das mãos de Deus em nossas vidas. Mas, Carlos, eu quero insistir no assunto, mas precisa mesmo do sofrimento? É só com o sofrimento que nós evoluímos? Sidney, como a gente viu aí nesse exemplo que eu falei assim, mais rapidamente, o sofrimento é realmente uma rede de proteção, porque o processo evolutivo, ele é compulsório, nós temos que progredir, né? No projeto de Deus, nós temos que progredir em termos morais, em termos intelectuais. Mas, por outro lado, nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos retardar esse processo. Então, o nosso livre-arbítrio interfere em progredirmos mais lentamente ou mais rapidamente. Mas todos progrediremos, todos evoluiremos, todos chegaremos à perfeição em termos morais e intelectuais. E para fazer cumprir essa determinação divina, essa lei divina, né, se a pessoa, pelo seu livre-arbítrio, insistir em não evoluir, aí entra então essa rede de proteção, esse dispositivo que nos faz evoluir de qualquer maneira, né? Realmente um aguilhão, né? Quando o boi de carro, né, naqueles sítios antigamente, tinham os carros de boi e tinha o ferrão, né, do boi, daquele que tocava o carro de boi, e ele cutucava o boi com aquele aguilhão, com aquele ferrão, né? Então aquele ferrão fazia o boi ir para frente, sair da sua inércia. E essa então é a ideia do sofrimento. O sofrimento nos impulsiona rumo ao progresso, em direção ao progresso. Mas, Carlos, a minha pergunta é bem específica. É só com a dor que a gente progride? Porque existe uma epístola de Pedro em que ele diz que o amor cobre a multidão de pecados. Quer dizer isso? Com o amor a gente pode pagar o pecado? É isso, Carlos? É interessante que o Espiritismo não usa muito essa palavra pecado, exatamente porque a conotação da ideia é que é alguma coisa, alguma ação nossa contra Deus. Na verdade, o pecado é alguma coisa contra nós mesmos, tanto individualmente como coletivamente, né? Deus está ali pacientemente aguardando
a nossa retomada no progresso. Então, essa questão do amor cobrir a multidão de pecados, é que Deus, Ele nos ama, Ele quer que nós, quer o nosso progresso sem sofrimento. Quem escolhe o sofrimento somos nós. A opção pelo sofrimento somos nós, em teimarmos, vamos dizer assim, em insistirmos, em não querermos ajustar as nossas palavras, pensamentos e atitudes ao projeto cósmico de Deus, né, do ser humano e dos universos. Então, a gente tem que progredir por ali, tem que evoluir por ali, né? E se a gente estiver sempre agindo de acordo com a vontade de Deus, não necessariamente a gente precisa sofrer, né? Poderíamos até pensar, mas Jesus não sofreu? Qual o motivo do sofrimento que Jesus passou, né, no Calvário? O motivo que ele passou aquele sofrimento foi uma escolha dele para nos servir de exemplo, mostrar resignação e mostrar o ajuste à vontade do Pai. Ele que passou por uma situação extrema, ele aceitou a vontade de Deus, a vontade do Pai, nos dando um exemplo numa escala alta, uma escala maior de evolução que ele tinha. Mas os apóstolos, eles eram mais próximos de nós em termos evolutivos. E eles também passaram por sofrimentos. Com certeza, muitos deles em opções, em escolha, antes da reencarnação, para nos servir de exemplo, e no caso dos apóstolos, para evoluírem também. Carlos, você falou em amor. Aliás, eu falei em amor quando citei a Epístola de Pedro, que o amor, vamos dizer assim, cobriria as nossas faltas, minimizaria os efeitos dos nossos erros. Mas diga para nós, Carlos, o que é amor? Amor é não contrariar ninguém? É fazer tudo que os outros querem? É isso, Carlos? Tem uma frase do Issam Itiba que ele diz que, é até o título de um livro dele, né? Que nós devemos ter um amor responsável. Quem ama, educa, ele diz, né? Então, a pessoa que se coloca na posição de pai, de professor, de educador, ele muitas vezes ele contraria a vontade do aprendiz. Então, com carinho, com amor, como naquele exemplo que eu dei da minha filha, né, a minha vontade era de levá-la ao pronto-socorro, e a vontade dela era de eu levá-la à sorveteria. Aí eu falei para ela assim, ó, filha, nós vamos no pronto-socorro, é lá que você precisa de passar pelo tratamento, pela sutura no joelho que você machucou. Então essa é a ideia, né? Carlos, nós estamos chegando ao final do programa e eu queria que você me respondesse assim, brevemente, qual é o caminho para evitarmos o mal e praticarmos o bem? Sidney, está tudo ali no Evangelho de Jesus, com todos os detalhes, né? Então, nós estudarmos o Evangelho de Jesus, estudarmos sempre, fazermos o Evangelho no lar, isso aí, com certeza, é a maneira de nós estudarmos o caminho, a verdade e a vida, que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está usando uma metáfora para o seu Evangelho, né? Então, seguir o Evangelho, aprender com o Evangelho e principalmente praticar o Evangelho é a maneira que nós temos de evoluirmos sem sofrimentos, vamos dizer assim, ou com o mínimo de sofrimento. O Carlos, quer dizer que o Espiritismo aceita o Evangelho de Jesus? Com a vinda do Espiritismo, ele aumentou, acrescentou ou suprimiu alguma coisa do Evangelho? O Espiritismo assina embaixo, né, como não podia deixar de ser. Ele aprova o Evangelho de Jesus. Obviamente, a gente tem os critérios, tem as imperfeições dos homens presentes no texto do Evangelho, né? Ele é um livro inspirado, que nós temos dele a cópia da cópia da cópia de um original que
de originais que se perderam na poeira dos tempos, né? Mas o Espiritismo, ele resgata o Evangelho, pela leitura, pela confrontação de um texto assim um pouco menos claro, com outro um pouco mais claro, a gente vai formando a ideia do que seja o pensamento de Jesus, que se resume na prática do bem, amar a Deus e ao próximo, servir. Né? Isso aí é o resumo de todo o Evangelho, e lá está detalhado para que nós possamos, lendo, estudar, aprendermos e facilitar para nós as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas palavras em sintonia com Deus, nosso Pai, que é para isso que existe o Evangelho de Jesus. Muito bem, Carlos. Agradeço muito a sua participação. Você, como sempre, foi bastante claro, bastante profundo em suas respostas, e as suas metáforas sempre nos ajudam ao entendimento com essas comparações que você faz. Muito obrigado, Carlos Eduardo Luz. Retorno agora a palavra para o apresentador, Theo Oliveira, para o encerramento de mais esse programa Além do Arco-Íris. Muito bem, Sidney, muito bem, Carlos, obrigado pela presença. Queremos agradecer também você que está nos vendo e você que está nos ouvindo e pedir a Deus que nos abençoe, e na próxima semana estaremos de volta para mais um programa Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.